pode ser nos dois, tanto no homem quanto na mulher, e que causas seriam essas? Olha, essa tua pergunta é muito interessante, porque no Brasil, infelizmente, ainda existe uma visão um pouco machista disso, e alguns homens ainda relutam em procurar tratamento e investigação. E, na verdade, a gente sabe que 30% dos casais, o problema está somente na mulher. 30% somente nos homens. E 40% nós encontramos uma associação de problemas no homem e na mulher. Então, as causas são muito divididas. Então, é fundamental que o casal seja investigado como um todo. Porque muitas vezes também, nós observamos 40% das vezes, essa associação de fatores masculinos e femininos. Então, no homem, geralmente a alteração está relacionada a uma alteração do espermograma, ou em número de produção de espermatozoides, ou na qualidade dos espermatozoides, que são parados, não se movem corretamente. O que causa isso no homem? Algumas vezes é congênito, ele já nasce com esse problema. Outras vezes é causado por a varicocele, que é uma varize dos vasos da bolsa escrotal. Outras vezes até por problemas de trabalho. Quem trabalha com forno, com muito aquecimento, pode ter isso. Também cachumba. A cachumba, ela pode, o pessoal chama de a cachumba desceu, quer dizer, na verdade é uma orquite, uma inflamação dos testículos pelo vírus da cachumba. E por aí vai, quer dizer, algumas causas genéticas também têm que ser investigadas. Na mulher, as principais causas são fatores tubários, que seja isso, inflamações ou endometriose que levam a entupimento das trompas, problema no útero por mioma, pólipo, má formação uterina, ou problemas hormonais que acarretem uma falta de ovulação, uma dificuldade dessa mulher ovular corretamente. Então é necessário que seja feita uma investigação e o tratamento adequado dessas causas, que vai permitir que pelo menos 90% desses casais consigam atingir o sonho de ser pais. Hoje em dia, com esse planejamento familiar tão bem divulgado, tão bem difundido, os casais sabem como evitar os filhos, ainda mais hoje com o nosso nível de educação, que não é o melhor do mundo, mas pelo menos já ensina nas escolas como se planejar aí a sua família, quando você quer ou não quer ter filhos. Aí muitos casais costumam usar os seus métodos anticoncepcionais. Quando querem ter filhos, eles param esse método, mas ficam desconfiados. Poxa, acho que ainda não deu tempo de carência do organismo voltar ao normal, como por exemplo quando a mulher consome anticoncepcionais. Então, por conta disso, pode haver uma certa dificuldade de descobrir se realmente há alguma infertilidade no casal ou apenas um dos dois integrantes desse casal. Como se pode descobrir isso? Olha, a gente considera que um casal normal, após um ano de tentativa, tem 80 a 90% de chance de engravidar. Então, nós acabamos definindo a infertilidade conjugal como aquele casal que está há um ano tendo vida sexual regular é pelo menos 2 vezes por semana, sem uso de nenhum método contraceptivo, que não consegue engravidar. Então, todo casal que já está um ano tentando e não consegue, deve procurar a princípio seu ginecologista, e se o ginecologista não conseguir resolver no prazo de um ano, deve ser encaminhado para um serviço especializado de reprodução humana. E há casos de que nem a reprodução in vitro ela resolve? Infelizmente, sim. Inclusive, existem casos que são chamados de infertilidade sem causa aparente. Quando a gente vê as causas de infertilidade, 10% dos casais que não conseguem engravidar, os exames são todos normais. São taxados como infertilidade sem causa aparente. O que significa isso? Que esse casal provavelmente tem alguma coisa que a ciência ainda nem descobriu, né? E alguns casais têm até a causa definida e não conseguem engravidar mesmo com a fertilização in vitro. A taxa de gravidez com a fertilização in vitro varia com a idade. Em mulheres até 30 anos, ela chega a 60%. Isso vai diminuindo com a idade. Em mulheres de 35 anos, a chance de engravidar em uma tentativa é por volta de 40% a 45%. Então é importante também que a mulher não deixe passar muito a idade, porque essas taxas caem muito rapidamente. Aos 40 anos, uma fertilização in vitro já dá uma taxa de gravidez de 20%. Aos 43, é menor do que 5%. Então é importante que um casal que esteja tentando engravidar não espere passar 4, 5, 6, 10 anos, porque senão as chances vão diminuindo. E nessa história toda aí, como é que funciona esse tratamento? Como é que é essa fertilização in vitro? Como é que é o procedimento? Bom, a fertilização in vitro ela está indicada em alguns casos específicos. Quando o número de espermatozoides é muito baixo, ou quando a trompa é obstruída e não consegue desobstruir por cirurgia, ou então em casos que você já tentou tratar com tratamento clínico, cirúrgico e não deu certo. Então nós chegamos à fertilização in vitro. A técnica de fertilização in vitro consiste em estimular o ovário para que ele produza, em vez de um óvulo naquele mês, produza vários óvulos.
Quando esses óvulos estão no tamanho adequado, essa paciente vai ser sedada para não sentir dor e através de ultrassom transvaginal, com uma agulha específica, nós aspiramos os folículos do ovário. Então esses óvulos são coletados e levados para o laboratório. Ao mesmo tempo, o marido coleta o espermatozoide ou através da masturbação, ou em casos que o homem não tem espermatozoide na masturbação, também através de punção do testículo ou do epidídimo. Nesse caso aí, dá uma injeção no epidídimo e tira exatamente, de dentro... É um canalzinho que acumula os espermatozoides. Tem o ducto deferente, o epidídimo e o testículo. Você funciona com uma agulha, com anestesia, é claro, e aspira esses espermatozoides da bolsa escrotal. Perfeito. Somente nos casos em que o homem não tem espermatozoides eliminados na ejaculação. São casos mais específicos. Esses espermatozoides, esses óvulos são levados para o laboratório e lá no laboratório é efetuada a fertilização in vitro, que pode ser a fertilização in vitro convencional, que é quando você pega os espermatozoides e os óvulos, deixa numa placa com meio de cultura e deixa que um dos espermatozoides entre espontaneamente, naturalmente no óvulo, ou então a técnica chamada ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é quando o esperma do homem é muito ruim, nós escolhemos no microscópio os melhores espermatozoides e injetamos com uma agulha mais fina que um fio de cabelo, injeta o seu espermatozoide dentro do óvulo. Nesse último procedimento aí, eu achei mais interessante porque ele é artificial. No primeiro, se reproduz o que iria acontecer dentro do corpo da mulher, exatamente, né? Se coloca, a cultura que você falou seria um líquido... Um líquido que imita o líquido da trompa da mulher e se coloca os espermatozoides e o óvulo dentro de uma incubadora na temperatura corporal, imitando o organismo materno. Nesses casos, vai haver uma seleção natural do melhor espermatozoide. Só que para que possa ser feita a fertilização in vitro convencional, são necessários pelo menos 100 mil espermatozoides móveis para cada óvulo. Então, se a mulher tiver 10 óvulos, precisaria de 1 milhão de espermatozoides móveis. Em alguns casos, o problema masculino é mais sério e não tem esse número de espermatozoides. Então, nesse caso, nós temos que selecionar o espermatozoide no microscópio e injetá-lo diretamente dentro do óvulo. Porque para que haja uma penetração espontânea do espermatozoide dentro do óvulo, é necessário que esses espermatozoides, milhares deles, produzam uma enzima chamada hialuronidase, que vai estimular a membrana do óvulo, que quando atinge um certo nível, a membrana do óvulo vai permitir que um dos espermatozoides penetre. Quando o número de espermatozoides é muito baixo, isso não acontece. Aí é necessário fazer o ICSI. Depois de fertilizado, ou pela FIV convencional, ou pelo ICSI, nós deixamos o embrião no laboratório de 2 a 5 dias e aí procede-se a transferência desse pré-embrião para dentro da cavidade uterina. A segunda técnica foi a que eu achei mais interessante para se comentar, porque ela é artificial. As duas são artificiais, mas uma é mais artificial do que a outra. Uma não reproduz no ambiente interno da mulher e a outra reproduz. Nessa que não reproduz, que tem que ter uma injeção colocada direto no óvulo, colocando o espermatozoide direto no óvulo através de uma injeção, ela não poderia acarretar aí num desenvolvimento, de repente, irregular, porque esse óvulo ele foi rompido, ele foi agredido, vamos dizer assim, por um corpo externo, ele teve que ser furado. Na verdade, essa técnica ela foi desenvolvida por necessidade. Tem gente que pensa que o ICSI é uma evolução da fertilização in vitro, como se fosse uma coisa mais moderna, uma coisa melhor. A verdade não é essa. É uma necessidade. Quando se desenvolveu a técnica de fertilização in vitro, tinha casais que não eram contemplados, porque se o número de espermatozoides fosse muito baixo, não haveria fertilização. Então o desenvolvimento da técnica de ICSI não é porque é mais bonito, que é mais moderno, não. É porque tem casais que você precisa fazer o ICSI, porque o espermatozoide sozinho não entraria dentro do óvulo. Só se usa o último caso, então. Então, na verdade, a maioria das clínicas hoje utiliza, por exemplo, se a mulher tiver 10 óvulos, na nossa clínica a gente faz isso. A gente pega metade dos óvulos e deixa para FIV convencional, se o espermatozoide estiver bom, e a outra metade a gente injeta. Porque a gente sabe também que existe um percentual por volta de 6,5% a 7% que a gente chama de falha de fertilização na FIV convencional. Porque são outras alterações pouco conhecidas, que podem ser alterações da membrana do óvulo, que não permite a entrada do espermatozoide, ou do próprio espermatozoide, que não produz hialuronidase suficiente. Então, tem casos que você, mesmo com o número de espermatozoides suficiente, não